25 de junho, certeza vai ficar marcado na memória de todo aquele moçambicano, principalmente daqueles que estiveram presentes no ato da proclamação da independência nacional que teve lugar a 25 de junho de 1975 aqui no estádio da Machava, província de Maputo. Este ato era o culminar de um longo processo de exploração colonial que o povo moçambicano já vinha passando ao longo dos séculos. Este processo de proclamação da independência nacional também significava a vitória do povo moçambicano face ao sistema colonial português ou sistema colonial europeu aqui em Moçambique. Eu chamo-me Salvo e neste vídeo eu pretendo lhe explicar todo aquele processo que teria levado desde a presença portuguesa aqui em Moçambique até a proclamação da independência nacional a 25 de junho de 1975. Fica comigo aqui neste vídeo, aproveita, se inscreve aqui embaixo clicando no botão vermelho, ative as notificações, não se esqueça de partilhar este vídeo com o maior número possível de pessoas para que essas possam se juntar aqui ao canal Mundo da História. Neste vídeo procuraremos olhar para este processo que culminou com a proclamação da independência nacional, olhando para três momentos diferentes que levaram até a proclamação desta independência nacional nesta data de 25 de junho de 1975. E o primeiro momento a ser analisado aqui neste vídeo é aquele que parte desde os finais do século XV até princípios do século XX, desde a primeira presença portuguesa aqui em Moçambique até a princípios do século XX, quando saímos da Conferência de Berlim. Esses portugueses chegaram até Moçambique já em finais do século XV, no ano de 1498, quando Vasco da Gama e a sua comitiva atracaram na costa moçambicana, no lugar onde hoje é conhecido como Inhambane, terra de boa gente. E desse processo da sua chegada à costa moçambicana, na terra de boa gente, até finais do século XIX e princípios do século XX, muita coisa teria acontecido. Isto porque depois, um outro momento, depois da sua passagem de Vasco da Gama aqui em Moçambique em 1498, seguiram-se várias investidas portuguesas com vista a controlar este território, controlá-lo mais no sentido de engrenar ou introduzir-se nos diferentes circuitos de trocas comerciais que existiam aqui em Moçambique até então. Por essa razão que, em consequência desta presença portuguesa aqui na costa moçambicana, nos territórios de Moçambique, acabaram sendo formadas as primeiras feitorias e fortalezas. Lembrando que este primeiro momento da presença portuguesa acontecido em Inhambane teria sido replicado até aos territórios mais a norte de Moçambique. Isso estamos a falar da ilha de Moçambique, concretamente, que servira da primeira capital de Moçambique, chegando até as Ilhas Quirimbas, mais a norte em Cabo Delgado. E neste processo todo da presença portuguesa, vamos encontrar a chamada fase de ouro, que foi uma fase onde predominou muito a troca envolvendo o ouro como moeda principal. E depois passamos a época em que se metia no circuito de troca o marfim, nesse caso a época ou o ciclo de marfim. E por fim temos aquilo que é o ciclo ou a fase dos escravos, uma fase muito negra da história de Moçambique e ainda da história do próprio continente africano, pois nesta época milhares de moçambicanos, milhares de africanos teriam sido desterrados para servir aos interesses capitalistas europeus para a produção nas grandes plantações situadas na América Latina e na América do Norte. O segundo momento que é importante ser analisado para chegarmos até a proclamação da independência em Moçambique é o momento que vai desde após a realização da Conferência de Berlim, essa que teria acontecido entre 1884 e 1885 na Alemanha, até a princípios da década de 1960. Este todo período é marcado por uma série de eventos, dentre os quais merece fazer destaque
a questão da própria disputa entre as potências europeias, neste caso concreto entre Portugal e, do outro lado, a Inglaterra, quando tentavam aumentar as suas zonas de expansão aqui dentro do território africano, mais concretamente nas possessões inglesas e nas possessões portuguesas. Para o caso específico de Portugal e Inglaterra, eles estariam em disputa devido à proposta do mapa cor-de-rosa apresentada por Portugal, com Portugal tendo pretensões de unir os seus dois territórios localizados em zonas diferentes do continente africano, neste caso a sua antiga colônia de Angola e Moçambique. Mas este projeto do mapa cor-de-rosa entrava em desacordo com aqueles que eram os planos da Grã-Bretanha ou da Inglaterra, se quisermos assim considerar, pois este mapa obrigaria a Inglaterra a ter que abdicar dos seus territórios aqui na zona sul do continente africano ou a zona austral do continente africano para Portugal, que era ligeiramente menos forte economicamente quando comparado à Inglaterra, e essa Inglaterra tinha seus planos de explorar esses territórios. Por essa razão, isso culminaria com o ultimato que deu derrota a Portugal. E neste período também é marcado pela questão das companhias monopolistas, uma vez que acabava eu de mencionar que Portugal, comparado a outras potências europeias que puseram-se na corrida pelo continente africano, Portugal era uma potência economicamente muito desfavorecida quando comparado à Inglaterra e à França e às outras potências. Por essa razão, Portugal teria optado por colocar à disposição de companhias monopolistas o território ou partes do território moçambicano, isso de modo a favorecer a gestão deste território e que este também era motivo de cobiça das outras potências europeias aqui que exploravam territórios vizinhos. Por essa razão, vamos ter a Companhia de Moçambique, a Companhia do Niassa e a Companhia do Zambeze. Essas companhias todas, as duas primeiras tinham direitos concedidos através de cartas majestáticas de Sua Majestade o Rei de Portugal, e esta última era uma companhia de caráter mais arrendatário que levava as suas terras e dava a outras companhias ou pequenas empresas para explorarem esses territórios. E fora as companhias, é neste período que já dentro do século XX, neste caso, vamos encontrar aquilo que é as primeiras formas de colonização aqui em Moçambique propriamente ditas, quando Portugal, depois de um certo tempo, resolve abrir mão dos acordos que tinha com as companhias majestáticas e passar a controlar diretamente este território no ultramar. Por essa razão, na década de 1930, começamos a ter um controle mais cerrado e direto de Portugal sobre o território de Moçambique, e que desde essa época de 1930 até a década de 1960 é marcado por uma série de oposições contra este governo colonial português instalado ou a ser instalado aqui em Moçambique, e que mais tarde culminaria com o nascimento dos primeiros movimentos propriamente ditos contra a presença portuguesa aqui em Moçambique num outro momento. Ainda neste segundo momento temos a questão do trabalho forçado e das culturas forçadas que as autoridades coloniais portuguesas, juntamente também com as companhias, obrigaram a população moçambicana, o campesinato moçambicano africano, a ter que se manter submissa e cumprir com esses planos, e que esses planos de exploração favoreciam, obviamente, aquilo que eram as intenções dos colonialistas portugueses e das empresas ou das companhias monopolistas aqui em Moçambique. O terceiro e último momento desta nossa análise é aquele que parte desde a década de 1960 até a princípios ou meados de 1974, quando temos um acontecimento de grande importância para aquilo que foi mais tarde a proclamação da independência nacional aqui em Moçambique. Já na década de 1960, vamos assistir a uma intensificação da oposição moçambicana em relação ao regime colonial português presente aqui em Moçambique. E durante essa mesma década de 1960, três movimentos vão se destacar nessa coisa de oposição. Estamos a falar da
ano da UDENAM e da UNAMI, que foram movimentos que se formaram e se consolidaram durante a década de 1960 e juntamente esses movimentos teriam dado forma ou origem ao movimento revolucionário denominado Frelimo, esse que fora fundado a 25 de junho de 1962. Só para verem qual é a relação entre a formação do movimento Frelimo que libertou Moçambique do colonialismo português e a data escolhida para a proclamação da independência anos mais tarde. Então, uma vez fundada a Frelimo, 2 anos depois, é iniciado o processo de luta de libertação aqui em Moçambique e que teve como porta de entrada a província de Cabo Delgado, mais concretamente no posto administrativo de Chai, onde foi dado o famoso primeiro tiro, o primeiro tiro que deu origem ao levante armado, à insurreição geral de todos os moçambicanos contra o regime colonial português aqui em Moçambique. E nesse processo todo de luta, chegamos àquilo que foram as atrocidades cometidas pelo governo colonial português como forma de debelar o movimento Frelimo. E uma dessas atrocidades fora o massacre de Wiriamo, entre outros. Mas o principal destaque aqui vai para a mega operação que foram montada pelos portugueses de modo a derrotar ou acabar de uma vez por todas com a Frelimo. Refiro à Operação No Górdio. Essa operação lançada em meados de 1970 que visava, como eu falava, estancar de uma vez por todas com a Frelimo, acabar com as ações da Frelimo. Só que esta operação mostrou-se fracassada, pois a Frelimo ia intensificando cada vez mais as suas incursões contra o governo colonial português e culminando deste modo com a derrota dos portugueses nessa mega operação denominada No Górdio. E isso, como se não bastasse, seguiu-se aquilo que foi em Portugal a Revolução dos Cravos, que foi na verdade um golpe de Estado perpetrado por uma ala militar que procurou tomar o poder do regime de Antônio Oliveira Salazar. Depois deste golpe de Estado de abril de 1974, seguiu-se meses depois com a assinatura daquilo que viria a ser conhecido como os Acordos de Lusaka. Esses acordos que foram assinados entre representantes do governo colonial português, esse que havia chegado recentemente ao poder em Portugal, que reconhecia o direito dos moçambicanos terem a sua independência e que nessa ocasião, a 7 de setembro de 1974, havia se acordado que haveria de se formar um governo de transição que iria liderar ou preparar o processo da proclamação da independência. Esse governo de transição teria sido chefiado por Joaquim Alberto Chissano, um dos presidentes daqui da República de Moçambique, e que em 1975, isso no mês de junho, viria a ser proclamada a independência nacional pela voz do presidente Samora Moisés Machel no estádio da Machava à meia-noite do dia 25 de junho de 1975. Eu espero que tenha gostado deste vídeo, da explicação dada neste vídeo sobre o 25 de junho. Clique no like se gostou do vídeo, partilha com os seus amigos, quanto mais amigos puder partilhar com eles neste vídeo, seja pelo Facebook ou outras plataformas, vai ajudar o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e apelar aos seus amigos também que se inscrevam aqui no canal Mundo da História. Eu me despeço com promessas de voltar em breve com mais um vídeo aqui do canal Mundo da História. Para já, põe aí nos comentários abaixo o que achou deste vídeo.